é minha porque eu fiz. Querido amigo, quer ser um missionário? Essa é a nossa primeira aula. Esteja envolvido na missão local. A missão local é o que nos prepara para a missão global. Não existe milagre que acontece na hora do check-in no aeroporto. Ninguém vira um missionário no campo missionário. E eu conheço muitas pessoas que foram despreparadas e foram e não voltaram bem. Portanto, queridos amigos, primeira coisa da aula de hoje é a missão local que te prepara para a missão global. É estar envolvido na missão da tua igreja que vai te preparar para a missão da igreja mundial. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho aqui essa nossa apresentação da Escola de Missões. Como vocês perceberam, a Escola de Missões é uma iniciativa da Igreja Adventista na nossa divisão. É um programa bem organizadinho, bem montado, que está feito e pensado para todo aquele que quer de fato servir como missionário. Todo aquele que quer de fato servir como alguém que vai apresentar a palavra do Senhor para alguém que talvez nunca tenha tido a oportunidade de escutar a palavra do Senhor. Mas vamos lá. Aula um. Escola de Missão, Send Me. Primeira aula. Aula um. Por que é necessário? Por que que eu preciso ir? Por que que tem que ser eu? Qual a razão de ser disso? Bem, por que é necessário? Pense nisso. Você acha que os missionários ainda são necessários? Alguém ainda acha? Levanta aí a mão. Acham, sim ou não? O pessoal que está com o Nathaniel. Missionários ainda são necessários, sim ou não? Sim. E por que que eles são necessários? Por uma razão super simples. Porque o evangelho ainda não foi pregado a toda tribo, língua, raça e nação. A gente ainda precisa pregar o evangelho. O evangelho, a pregação do evangelho nas missões transculturais não é uma coisa que ficou na geração passada ou então apenas nos nossos informativos mundiais das missões. É uma necessidade hoje. É uma necessidade hoje. Na cidade onde eu morava, havia um adventista para cada 4.000 pessoas. Um adventista para cada 4.000 pessoas. Imagina o tamanho do desafio. Mas vamos lá. Em sua opinião, o que necessita ser feito para concluir a tarefa de mandar, enviar, de levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro? Agora eu queria que você abrisse o seu áudio e me dissesse, na sua opinião, o que é necessário que seja feito para concluir a tarefa de levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro? Alguém? Quem vai ser o primeiro? O envolvimento, né, de cada um que foi chamado, no caso de todo aquele que foi batizado, porque a gente nasce no tanque batismal como missionário. Ok, ok. Mas me diga Nós aí, precisamos, nós o que que a gente precisamos precisa estar fazer? dispostos e dizer como Ok? Pode seguir. Não estou escutando. Talvez seja só eu. Mas a pergunta é: nós precisamos levar o evangelho para todos os lugares do mundo, ok? E o que que é necessário para que a gente alcance isso? O que que a gente tem que fazer? Vamos ver aqui. Admilson, você tem uma ideia para a gente? A gente precisa aqui pensar, gente. Vamos aqui juntos. Eu não vim aqui para fazer um monólogo, eu vim aqui para a gente dialogar. Se nós precisamos levar o evangelho para todas as pessoas no mundo inteiro, o que é necessário que a gente faça? Se não Como tiver, que vai levar o evangelho? se não tiver paixão pelas almas, pelas pessoas, fica difícil. Então, eu penso que o primeiro passo é você amar, ter paixão por isso. Opa, muito boa essa resposta. Paixão pelas almas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém aqui já algum dia já ficou
triste ou preocupado, pensando nas pessoas que os estão sofrendo porque não sabem que Deus as ama? Algum dia você já derramou alguma lágrima pensando nos bilhões de pessoas que ainda precisam entender e aceitar a mensagem da salvação em Jesus? Deixa eu te contar uma história. Eu era professor lá na cidade de Hong Kong e uma aluna da gente, uma aluna pequena da escola primária, era uma indiana. Havia alguns indianos na nossa escola, essa era parte de uma das famílias indianas. E nas capelas, nas aulas, todo o tempo que a gente tinha oportunidade, falávamos desse tal de Jesus. E falávamos da oração. Um dia foi uma capela sobre oração, ensinamos os meninos a orar, ensinamos que a Bíblia nos diz que a gente deve ir para o nosso quarto e orar em secreto, que o nosso Pai que está nosso Pai celestial que está em secreto nos responderá, e tudo isso. Um dia essa menina voltou em casa e os pais estavam passando por problemas. E ela, uma criança muito pequena, tinha aí uns 7, 8 aninhos, bem pequenininha, começou a chorar sem saber o que fazer, e então ela correu para o quartinho dela e começou a orar. Os pais, na hora que viram essa atitude, acharam muito estranho, porque as orações dentro da religião do hinduísmo não se fazem da forma como nós fazemos no cristianismo. As orações elas acontecem na forma de um incenso, elas acontecem indo para algum altar, jogando alguma libação, uma água com rosas, uma coisa ali no altar. Existe o conceito de oração, mas não é pessoal, não é de você para Deus diretamente. Ela foi para o quarto, começa a orar, e os pais se impressionam com aquilo, perguntam, filho, o que é que você está fazendo? Olha, eu estou orando para Jesus, e ele sempre me ajuda muito. Ele tem me ajudado muito, esse Jesus. Quando eu fico triste, ele me ajuda. Quando vocês estão aí brigando, ele me ajuda. Ele é muito bom comigo e agora eu fico aqui pensando nele. E os pais falaram: ah, é? Que coisa. A briga terminou. No outro dia, eles ligam para a escola e perguntam o seguinte para a professora, que era a professora de matérias deles lá na escola. Falou: olha, parece que a minha filha conheceu um tal de Jesus aqui na escola e ele tem ajudado muito ela. E eu queria pegar o número do telefone dele, que é para a gente tomar um chá junto. Eu queria agradecer. Será que tem como vocês dar o número desse Jesus aí para gente? Na hora, veio um misto de alegria, de, de confusão, de várias coisas. Mas principalmente da alegria de saber que, através de uma criança de 7 ou 8 anos de idade, Jesus entrou naquela casa. E para sempre, o primeiro contato que aquelas pessoas tiveram com Jesus foi através da força transformadora da oração. Pensa comigo, quantas pessoas estão hoje enterrando seus entes queridos sem saber que Jesus está voltando? Quantas pessoas estão hoje entrando num processo de divórcio sem saber que Jesus tem um plano para as famílias? Quantas pessoas estão hoje pensando que a vida não tem sentido porque não encontraram a Jesus? Pensa nisso. Paixão pelas almas é uma das características mais necessárias para que a gente vá de fato e cumpra a missão de levar. São 4 bilhões de não cristãos no mundo. Considerando que o mundo tem alguma coisa próxima de 7,5 bilhões de pessoas, essa é uma quantidade gigantesca. 1/3 das etnias do mundo, dos grupos étnicos, não são evangelizados. 1 bilhão de pessoas se dizem sem religião, não tem nenhuma religião. E dentre essas, muitas pessoas nunca, jamais ouviram falar do nome de Jesus. O mundo está cheio de oportunidades. Pela primeira vez na história, a população do mundo vive mais em cidades do que no campo. É um fenômeno urbanístico e da nossa civilização que nunca houve na história do planeta Terra mais pessoas vivendo nas cidades do que nos campos. E a gente tem um grande desafio, e talvez uma das grandes oportunidades para a pregação para o fim
para o término da pregação da mensagem do Evangelho nas nossas grandes cidades. Em 2008, 50% das pessoas moravam em cidades, outros 50% em áreas rurais. Muita gente está morando nas cidades. A maioria das megacidades, com 5 milhões ou mais, hoje encontra-se no mundo oriental. Eu morava numa cidade de 8 milhões de pessoas, Tóquio é uma cidade de 20 milhões de pessoas, Xangai é uma cidade de 11 milhões de pessoas, e por aí vai. Os desafios são imensos, são incríveis. Olha só, existe um projeto chamado Joshua, que fez uma categorização do processo do evangelho, do progresso do evangelho, por grupos de pessoas Quem é? em vários lugares do mundo. Então Ah, vamos lá. Caleb? O estágio não alcançado, ou pouco alcançado, Só um minuto. menos do que 2% de evangélicos e menos do que 5% de cristãos. Portanto, eles categorizaram isso em número 1.1 ou 1.2. E a descrição desses grupos é muito poucos evangélicos conhecidos, professos cristãos menos ou igual a 5%, e evangélicos não são mais do que 0,01, mais ou menos igual a 2%. Professos cristãos menos ou igual a 5%. Olha isso, gente. Nesses lugares, nesses lugares, existe uma quantidade ainda gigantesca Põe de a sandália aí. pessoas. Falando. Não sei se é a Adriana que está aí com áudio. Desculpa aí. Muito bem, então. Muito bem, então. Olha só. Igrejas formativas ou nominais, menos do que 2% de evangélicos e mais de 5% dos cristãos. Muito poucos evangélicos conhecidos, professos cristãos menos ou igual a 5%, e evangélicos são mais do que 0,01, mais ou menos igual a 2%, e professos cristãos menos ou igual a 5%. E onde a igreja é significante, estabelecida, mais do que 2% são de evangélicos. Os evangélicos são maior do que 2%, mais ou menor ou igual a 5%, e professos cristãos são mais do que 5%. Olha só isso aqui. Aqui é o que o Joshua Project conseguiu observar. Nas áreas verdes, onde a gente tem uma presença significativa do cristianismo, já estabelecida e significativa. Nas áreas amarelas, existe uma presença nominal apenas. Não é necessariamente significativa. E nas áreas vermelhas, são povos não alcançados. Eu queria que vocês observassem esse gráfico, que essa é exatamente a faixa, onde está essa faixa vermelha, começando no oeste da África e terminando lá no Japão, exatamente essa parte que a gente chama de janela 1040. É também coincidência que aí está a maior concentração de pessoas no mundo inteiro. Os dois países mais populosos do mundo são a Índia e a China, e eles estão lá da janela 1040. Os países onde as maiores restrições à pregação do evangelho existem na janela 1040, em especial nesses países que estão aí bem no meio dessa parte vermelha, que é o que a gente chama de Oriente Médio. O norte da África não fica para trás em termos de perseguição às pessoas do campo missionário. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu quero demonstrar com isso que a tarefa está longe de ser alcançada e é por isso que nós precisamos hoje, aqui, agora, 2024, de mais missionários no campo missionário. Não para a gente começar uma obra, mas para a gente terminar a obra que o Espírito começou. Para a gente terminar a boa obra que Jesus começou em nós. Quando a gente chega no campo missionário, e vocês vão descobrir isso quando o Senhor oferecer para vocês a próxima oportunidade de serviço, quando vocês chegarem no campo missionário, vocês vão perceber que o evangelho não chega com a gente. O Espírito Santo já está antes no território. A mensagem do evangelho chega comigo, mas a presença do Senhor está muito antes, através dos sonhos, através da consciência, através de uma história, através, às vezes, de um outro missionário. A gente não vai começar nenhuma obra. O nosso papel é terminar a obra que Jesus começou, que Deus começou. O mundo existe uma aflição imensa.
A quantidade de necessidades é gigantesca. Quase metade da população mundial vive com menos de US$ 2 por dia. US$ 2 são R$ 10. Quantos aqui de nós conseguiria passar um dia vivendo o dia com R$ 10? Dá para a gente passar o dia com R$ 10? Dá para passar um mês com R$ 300? Dá para pagar aluguel, comer, comprar roupa, pagar o transporte. Mas essa quase metade da população do mundo vive com menos de US$ 2. Gente, existe uma estimativa do grupo Rudolf Murdoch que diz que se você tem um patrimônio superior, igual ou superior a US$ 10.000, você faz parte dos 15% mais ricos do mundo. Sabiam disso? Se o seu patrimônio, se juntando as coisas da sua casa, você tem R$ 50.000, você faz parte dos 15% mais ricos do mundo. Metade da população da Terra inteira, vive com menos de US$ 2 por dia, ou menos de R$ 10. Cerca de 40 milhões de pessoas têm HIV. Entre 2 e 3 milhões morrem todos os anos de AIDS, incluindo 500 mil crianças. Mais de 100 milhões de crianças vivem nas ruas. A cada dia surgem cerca de 35 mil novos órfãos, grande parte devido à perda dos pais para a AIDS. 2,2 milhões de crianças morreram a cada ano, vítimas de doenças para as quais já existe vacina. 1,8 milhões de crianças morrem anualmente vítimas de diarreia. 3,8 mil morrem diariamente por consumirem água não potável. E o maior desafio que a gente tem, tanto em termos econômicos quanto do evangelho, se encontra exatamente nessa faixa, que a gente chama de janela 10-40. Se a gente ama de verdade, quem a gente ama de verdade, a gente cuida. Quem a gente ama de verdade, quando a gente se importa de verdade, a gente anda a segunda, terceira milha. Agora, considera comigo o seguinte. Imagina que um amigo seu, um amigo de infância, seu melhor amigo, alguém que você ama de montão, diz assim: eu preciso de uma viagem muito longa. Você pode cuidar do meu filho, por favor? Como que você cuidaria do filho do seu melhor amigo? Lucicléia, conta aí pra mim. Como que você cuidaria do filho da sua melhor amiga? Da pessoa que você mais ama? Acho que veio um nó na garganta aqui, né? Mas seria com muito cuidado, né? Com todo carinho, com todo cuidado, talvez até um cuidado maior do que o meu próprio filho. Exatamente. Lucicléia, na janela 1040 tem mais de 2 bilhões de pessoas, filhos de Deus, filhos do nosso melhor amigo, filhas do nosso melhor amigo, do nosso Pai Celestial, que não conhecem. São órfãos que não conhecem o seu Pai. São órfãos que não conhecem ainda o amor do Pai, o calor do seu abraço, a segurança que é nas suas mãos fortes, a paz que existe em obedecer à sua lei e a esperança na certeza da salvação nele. Se a gente cuida bem dos filhos dos nossos amigos, se a gente cuida bem das pessoas que amamos, quanto mais a gente não deveria cuidar dos filhos do nosso Pai, dos nossos irmãos, que ainda não sabem que tem Pai Celestial, que choram sem saber que tem um Pai para eles poderem chorar, que se angustiam sem saber que existe uma esperança em Cristo, a bendita esperança da salvação. O caminho da vida dos missionários é cheio de desafios. Existe um grande desafio espiritual, porque Satanás não desiste fácil do seu território. Mais cristãos foram martirizados no século XX. Isso aqui é um dado muito interessante. Mais cristãos foram martirizados no século XX do que a soma dos outros 19 séculos anteriores. Sabe o que quer dizer isso? No século XX, século passado,
mais pessoas morreram por causa do evangelho do que em todos os outros 19 séculos somados. O inimigo é real. E ele sabe que Jesus está voltando. E ele sabe que nós somos parte de um povo levantado por Deus para pregar mensagens esquecidas nos últimos tempos. Ele sabe que a nós foi confiada a tarefa de preparar o mundo para a volta de Jesus. Nós somos o segundo João Batista. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E a nós é confiada a tarefa de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. E ele não está contente com isso. A cada cerca de 5,5 bilhões de pessoas não são cristãs. Imagina isso. Um desafio muito grande. Existem grandes desafios políticos. Os países com maior número de não alcançados têm a tendência a serem mais ou menos fechados à pregação do evangelho. Existem também desafios grandes, como a língua, o clima, a alimentação, a cosmovisão, distorções do conceito de cristianismo. Existem diversos desafios. Contudo, aquele clichê que diz que não conte a Deus o seu problema, mas mostre o seu problema para Deus, não diga para o seu problema, que diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que o seu Deus é muito grande. Então, olha só, quando a gente observa o tamanho do desafio do campo missionário, é muito fácil desencorajar-se. Mas é como o Martinho Lutero dizia: quanto mais eu olho para mim, menos eu entendo como que eu vou ser salvo. Mas quanto mais eu olho para Jesus, menos eu acho possível que eu me perca. Quanto mais eu olho para mim, menos eu entendo por que que eu vou ser salvo. Quanto mais eu olho para Jesus, menos eu entendo como que eu posso me perder. Os desafios são grandes, mas nós temos um Deus muito maior do que os nossos desafios. E tudo que nós precisamos ser, queridos irmãos, é instrumentos nas mãos de Deus para que Ele solucione um problema que Ele tem do outro lado do mundo. Nós somos filhos dele e nós temos incríveis privilégios. A primeira vez que eu cheguei aqui, agora dessa vez que a gente voltou, foi agora em dezembro, em janeiro do ano passado. A igreja aqui da Fátima estava fechada, então o culto foi numa capela pequena. E eu lembro que tinha pouca gente relativo ao tamanho da Fátima, não tinha tanta gente assim. Era tipo, não sei, umas 100 pessoas, 150 pessoas. E quando eles começaram a cantar os hinos do Inário, me deu muita vontade de chorar. Porque tinha muito tempo que eu não escutava tanta gente cantando o hino do Inário junto. Tinha muito, muito tempo que eu não escutava uma congregação inteira de forma aberta, clara, explícita, cantando do amor e da volta de Jesus. E o pior é que todo mundo me conhecia aqui, eu queria chorar e não tinha lugar, porque as pessoas ficavam me cumprimentando. Oh, que bom te rever, Mavi. Aí eu tive que ir pro banheiro. Aí fui no banheiro, chorei, chorei, chorei e voltei contente. Os desafios são muito grandes, mas o nosso Deus é maior do que os desafios. Há também um grande desafio de recursos. Quando o pessoal tem me perguntado, mas pastor, a gente quer ir para o campo missionário, mas a gente não tem dinheiro, é muito difícil, é muito complicado. E eu costumo dizer, quem tem problema de dinheiro sou eu. O Deus do universo não tem. E quando ele entende que eu posso ser usado como ferramenta nas mãos dele para consertar um problema que ele tem lá do outro lado do mundo, ele vai abrir as portas para mim. Ele vai abrir as portas para mim. No ano passado, em 2023, a minha mãe estava numa fase muito difícil de saúde. Eu queria visitá-la em fevereiro. E eu não tinha dinheiro para sair da China e vir visitar minha mãe no mês de fevereiro com minha esposa e 2 filhos. Sabe o que aconteceu? Ele deu um jeito. Comprei a passagem. Foi 45 mil reais de passagem. 45 mil reais de passagem. Um dinheirinho. Sabe o que aconteceu? Alguém pagou. Alguém viu a situação, foram pagar.
Quando chegou em junho, a minha mãe faleceu. Outra vez, não pedi, seguimos em oração, e alguém ligou e falou, Mavi, vá ver sua mãe. Compre a passagem e mande o recibo. Deus não tem problema de dinheiro. Quem tem problema sou eu. E na hora que ele entenda que eu sou a solução que ele precisa no outro lado do mundo, ele vai abrir as portas e os cofres dos céus. O que ele precisa é que nós sejamos instrumentos nas mãos dele, consagrados, preparados para ser usados pelo Espírito Santo. Existe também uma série grande de desafios dentro da nossa igreja. Você tem um crente desinformado, que é o cara que não sabe exatamente por quê. É o adventista que tem dificuldade em explicar o que, é que são as mensagens dos três anjos, o porquê que é importante a gente estudar Daniel e Apocalipse, por que que nós somos o remanescente. Existe muitos de nós que somos assim. Tem um crente distraído, e vai na igreja todo sábado e tal. Tem um crente tímido que não se acha, não se sente capaz. Mas olha, nós podemos dividir, no final das contas, o mundo A, B, C e D, em termos dos desafios, em termos dos nossos desafios e alguma coisa que aconteceu. Existe o mundo A, que são grandes desafios que demandam uma energia muito grande por parte da instituição, que é esse mundo fechado para o evangelho. Existe o mundo B, onde a cultura não é favorável, mas ainda assim é legal. Existe o mundo C, que é quando os recursos, ainda que o evangelho seja aberto, ainda que possa se falar do evangelho, os recursos não ajudam, mas o mais difícil, na minha opinião, é o grupo D, que é aquele grupo que de cristãos do mundo, que um dia do mundo que um dia foram cristãos, e esses lugares abandonaram o cristianismo e gradualmente, paulatinamente, começaram a se afastar dos caminhos do evangelho. E muitos desses lugares hoje em dia, que foram grandes celeiros de envio de missionários, eles precisam receber missionários de volta. A Suíça foi um dos grandes berços da Reforma Protestante. Eu passei algum tempo na cidade de Zurique e eu fiz a minha pesquisa, vi o que é que tinha lá de legal para ver, e tinha a catedral onde o Zwingli, um grande reformador, pregava. E você sabe quantas pessoas estavam ali para ver a catedral de Zwingli? Só eu. Era uma semana de feriado em fevereiro, na semana do Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, em fevereiro, né? E ninguém via. A Europa está cheia de histórias de igrejas que são muito bonitas e que foram vendidas para livrarias, foram vendidas para bares. Queridos irmãos, os desafios são muito grandes, mas o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é muito maior do que qualquer um dos desafios que a gente possa e que a gente vai encontrar. Para a gente fechar essa última aula, essa primeira, aliás, a última parte da primeira aula, eu queria voltar para a pergunta inicial. Por que que tem que ser eu? Por que que tem que ser eu? E eu gostaria de responder da seguinte forma: tem que ser você, porque na missão, quem primeiro se salva é o missionário, e depois ele não vai sozinho. Na missão, quem primeiro se salva é o missionário. E uma vez salvo, ele não fica contente em estar salvo sozinho. Deus abençoe vocês. Consagrem-se. Abram os olhos para os desafios que Deus vai colocar na frente de vocês. Considerem que você pode ser a solução que Deus precisa para um problema que Ele tem lá longe. Lembre-se que os seus privilégios são para que você compartilhe com alguém. A bênção que a gente não compartilha, a bênção que a gente não devolve ao Senhor, se transforma em maldição nas nossas mãos. Nós temos tantas bênçãos no Brasil. Nós temos igrejas bonitas, programa cheio de pessoas.
Nós temos uma juventude bonita, uma liderança, os anciãos que são maduros, focados. Isso é bênção, irmão. Mas a gente precisa pegar as nossas bênçãos e devolvê-las para o Senhor na forma de sacrifício para o campo missionário. Deixa eu terminar só com essa perguntinha para eu embasar o que eu estou dizendo aqui. Ahn, qual foi a terra que Deus prometeu para Abraão? Tiago, Tiago Costa. Qual foi a terra que Deus prometeu para Abraão? Alguém lembra? Qual foi a terra que Deus prometeu para Abraão? Alguém, gente. Vamos lá. A terra Mara, Fran. Como? a terra santa, a terra A prometida. terra de Canaã. Legal. Onde que Jacó estava morando com seus filhos quando teve uma seca, uma fome? Hein? Em Canaã também, não foi, Tayane? Também em Canaã. Mas para sobreviver à seca, eles foram para onde? Para o Egito. Para o Egito. E eles foram para a melhor parte ou para a pior parte do Egito? Melhor parte. E a melhor parte é bênção, né? Bênção. É bênção, amém. Onde é que eles viraram escravos, Lucicléia? No Egito. A bênção que a gente recebe e a gente fica presa demais a ela, a gente não devolve ao Senhor na forma de fidelidade, a gente não devolve ao Senhor na forma de serviço na pregação do Evangelho. A bênção que a gente recebe e não compartilha vira maldição. A terra do Egito era boa. E dentro da terra boa do Egito, Israel recebeu o melhor, só o filé, que era a terra de Gósen. Mas em vez de, quando a fome terminou algum dia, não foi? Acabou a seca algum dia. E por que que o povo de Israel não voltou? Por que que a família de Jacó não voltou para Canaã? Se a terra prometida era Canaã, eles ficaram no Egito, porque eles receberam uma bênção muito grande. Mas em vez de compartilhar a bênção que eles tinham recebido e devolvê-la para Deus, na forma de fidelidade e serviço, a bênção se transformou em maldição. Não caiamos na mesma armadilha, senão que vamos se transformar na geração que vai pregar o evangelho a todos os confins da terra para vir um fim. Vamos fazer isso, gente. Tá na hora da gente sair da nossa zona de conforto. Tá na hora da gente andar a segunda, terceira, quarta milha. Tá na hora da gente fazer isso. Tá na hora. Gente, obrigado pela participação. Acho que foi muito legal. Não sei se eu passei demais do tempo, professora Sônia, mas eu agradeço muitíssimo pelo convite. Deus abençoe vocês. Não sei se a gente vai ter alguma coisa antes da oração, final, mas eu queria deixar aqui a minha gratidão pelo convite. Foi muito bom vê-los. Nós vamos estar aí na Mega Vigília aí em Porto Seguro na semana que vem. Tomara que eu encontre aí alguns de vocês. Ah, e é isso aí. Alguma coisa mais, professora Sônia?